Louvado seja o Cordeiro. Irmãos, estamos alegres, satisfeitos por mais uma vez. O Senhor até aqui nos ajudou, até aqui tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, que hoje, terceiro dia. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O que Deus tem para fazer, Ele faz. Eu acredito também que Deus já fizer alguma coisa por nós. E esta noite eu quero lhe ministrar uma palavra com a ajuda do Espírito Santo de Deus. As amarguras da mulher do fluxo de sangue. Pai. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Mas você pode até me procurar, irmão, mas na campanha do socorro de Deus, irmãos, Deus ele só socorre a pessoa se ela estiver passando por amargura, tristeza, angústia. Se você estiver bem, se tudo vai bem, tudo vai maravilhoso, não tem como o Senhor fazer o impossível. Mas quando tudo vai errado, de mal a pior, aí é que Deus entra na causa. Quem crê assim, diga graças a Deus. A palavra que ora acabamos de ler, irmãos, me relata uma história de uma mulher. Esta mulher, a Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não diz a sua idade, a Bíblia não fala quem eram seus pais, a Bíblia não fala quem era a sua parentela, mas a única coisa que ela me fala, que ela sofria, que ela padecia de um mal, que ela padecia de um fluxo de sangue. Todos, irmãos, já ouviram mensagem, todos já ouviram pregação a respeito desta mulher, em cima da causa desta mulher. E nesta noite eu quero lhe falar uma coisa, não vai ser diferente aos nossos ouvidos esta noite, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, está para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. E eu creio que nesta noite Deus vai falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para começar, irmãos, esta mulher era uma mulher judia, era um povo judeu. E com certeza aquela mulher, por ela padecer de um fluxo de sangue, ela era estéril, ela não tinha como gerar filhos. E uma mulher que não gerava filho naquela época, ela não era, louvado seja Deus, bem vista pela sociedade. Ela não era bem recebida na sociedade. Uma mulher, quando ela era judia, que ela não poderia dar-lhe um filho ao seu esposo, ela daria lugar para que a sua concubina gerar filho para o seu marido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Cordeiro. É bem verdade que quando eu abro a minha Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 15, eu vou ver ela dizer: não, meu Senhor, não tenha a tua serva como Belial, filha de Belial, eu não estou embriagado, eu não bebi vinho algum, apenas eu estou amargurado de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo também no livro de Gênesis, capítulo 16, no versículo 1 ao 3, eu vejo Sara, eu vejo uma mulher estéril, uma mulher
adulta, a mulher já avançada em idade, dizendo: olha, meu senhor Abraão, pega a minha concubina, aleluia, e deita-te com ela, quem sabe ela não me dará um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. A primeira coisa, irmãos, que eu vejo, a primeira amargura da mulher, assim eu posso, aleluia, discernir aqui nesta leitura, é que era uma mulher estéril, era uma mulher que era solitária, era uma mulher que não tinha companhia, era uma mulher que não tinha ninguém que o ajudava, era uma mulher que ninguém dava a mínima para que ela se viesse a fortalecer, né, para prosseguir a sua caminhada. Sabe o que é que eu entendo, irmãos, com isso? Sabe o que é que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus estéreis, não geram filho, não geram sequer um, aleluia, e os que assim ainda matam os que têm. Quantos não estão abortando vida? Quantos não estão, irmão, matando sonhos? Quantos não estão enterrando sonhos? Quantos não estão aqui, irmão, aleluia, não gerando para si filhos? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Era uma mulher, irmãos, que vivia só porque fluxo de sangue. Se eu pegar a minha Bíblia no livro de Levítico e abrir a minha Bíblia no livro de Levítico, aleluia, eu vou ver que a mulher com fluxo de sangue passou do tempo da sua separação, ela era tida como uma imunda por 7 dias, mas passada desses 7 dias, ela passa a ficar separado da tenda de Israel. Ela não poderia, ela não deveria e jamais ela poderia estar no meio do povo de Israel. Ou seja, irmãos, era uma pessoa que vivia isolada, era uma pessoa que vivia na solidão, era uma pessoa que vivia, aleluia, por ser imunda. Ela não podia sentar numa cadeira, ela não poderia encostar em alguém, ela não poderia passar em uma loja e tocar no objeto, porque se tornaria imundo também, porque era imundo se ela sentasse ou se ela tocasse alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Irmãos, quanto de nós hoje, quanto na nossa sociedade, quantos são os drogados, quantos são os oidéticos, quantos são os cancerosos, aleluia, que a nossa mente, a nossa visão ótica para nós acabou, é o fim, não tem jeito. Deus não sara, Deus não cura, é um imundo, é um doente, é um drogado, é um bêbado, aleluia. Quantos estão nessa situação que nós achamos que está perdido, que nós achamos que não tem mais solução? Mas deixa-me falar uma coisa: só tem solução, irmão, quando Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele entra na causa. Quando Ele chega com socorro, Deus, Ele salva o drogado, Deus, Ele salva o bêbado, Deus, Ele salva a prostituta, Deus, Ele sara o canceroso, Deus, Ele sara o aidético. Quando o socorro de Deus chega, não tem quem pode, irmão, parar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela tinha sonhos. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha sonhos. Por que você está me falando isso? A Bíblia me diz que ela gastara o dinheiro todo. Ou seja, irmãos, no sentido que eu quero aqui entender, que aquela mulher, ela tinha condições,
de pagar o seu tratamento da época. Ela tinha condições de pagar o tratamento pela sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro sonho que aquela mulher esperava. Toda mulher virgem de Israel, toda mulher judia, ela tinha uma convicção que o Messias ainda não tinha vindo sobre a terra. E o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz que Deus daria um sinal, que aleluia, portanto mesmo o Senhor dará um sinal, em que uma virgem conceberá e dar luz um filho, o Salvador, o Redentor de Israel. Ou seja, irmãos, aquela mulher poderia, ela se achava, ela estava sentindo, aleluia, por embora não perceber que Jesus já tinha vindo como o Messias, ela esperava, né, que seria a mãe de Jesus. E uma mulher que sofre de fluxo de sangue, ela jamais poderia ser mãe. Ela jamais teria condições de ser mãe. Jamais ela pensaria que naquela situação ela ia ser mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Eterno. Eu vejo aqui, irmãos, duas multidões. Eu vejo aqui dois povos. Eu vejo que estava de redor de Jesus, e eu vejo que ficava de longe observando. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na igreja, quando nós estamos cultuando a Deus, vai ser sempre alguém curiando, sempre vai ter alguém olhando, sempre vai ter alguém olhando, sabe o que, irmão? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos dizendo, o que nós estamos falando, sempre vai ver alguém nos olhando. Louvado seja o nome de Jesus. Fazemos de conta que Jesus está no nosso meio. Nós estamos dizendo santo, nós estamos louvando, nós estamos dando glória, nós estamos dizendo aleluia, mas tem um espião lá fora. Quem é o meu espião? O espião, irmão, chama-se Satanás. O nosso adversário está nos olhando, está nos olhando de longe, aleluia, e muitas das vezes dizendo: não vai conseguir, não vai chegar, vai parar, vai desistir, a luta está travada, a luta é tremenda, não vai chegar a lugar nenhum. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. A minha Bíblia não fala, mas eu acredito que aquela mulher lá no leprosário, aquela mulher jogada para as cobras no ditado popular, aquela mulher que aonde ninguém gostava, porque era uma imunda, ela estava lá pensando assim: meu Deus do céu, Aleluia. eu acredito que o Espírito do Senhor foi até ela, porque ela não podia evangelizar, dizer para ninguém. Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus curava, ela ouviu falar que Jesus era mestre em cura, ela ouviu falar que Jesus tinha os ensinamentos bonitos, ela ouviu falar que Jesus era um cara. Glória a Deus. Mas só que ela não podia dizer para a sua vizinhança: eu vou tocar naquele camarada. Porque o Evangelho de Mateus fala que ela diz: se eu tão somente tocar na orla do mestre, eu ficarei sã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, enquanto a palavra grega diz tocar no orla, ele não está dizendo eu chegar aqui, irmão, e tocar somente. A palavra grega para esta palavra quer dizer agarrá-lo,
quer dizer segurá-la. Ou seja, irmão, aquela mulher segurou na orla do Senhor, segurou na orla do seu vestido, porque ela tinha uma convicção: se eu tão somente agarrá-la, eu serei curada, eu serei sã, eu vou parar, eu vou deixar de fluir esse sangue, e eu sei que eu vou ficar curado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, uma parte que me chama a atenção: por que na orla? Por que na barra da veste do mestre? Por que não no ensino? Por que no peitoral? Por que não na mão? Por que não nos braços? E eu fui entender, irmãos, que quando Moisés deu ordem para o filho de Israel que as suas vestes do sacerdote, na sua orla, ela tinha um cordão azul. E todo bom judeu israelita, que era servo de Deus, que tinha intimidade com Deus, eles deveriam usar este cordão azul na orla dos seus vestidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero lhe falar uma coisa, irmão. A orla do Senhor está representado hoje no sangue do Cordeiro, aquele que limpa, aquele que lava, aquele que restaura, aquele que dá vida, aquele que muda a situação, aquele que transforma a vida. É o sangue de Jesus, o Meigo Nazareno. Eu peço-te nesta noite, toca na orla do vestido do mestre e será sarado, será curado, transformado, renovado pelo poder da palavra de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Sabe de uma coisa? Jesus, ele estava indo curar a filha de Jairo. Ele não estava ali exclusivamente para aquela mulher. Mas quando nós queremos algo de Deus, nós temos que buscar. Quando eu quero minha vida seja abençoada, irmãos, eu não vou ficar esperando Jesus descer e falar: ei, vem, eu vou te levar para a igreja hoje. Aleluia. Quando eu quero ser abençoado por Deus, irmãos, eu não vou ficar esperando na frente de uma televisão. Deus disse que vai me abençoar e eu vou ser abençoado. Aquela mulher se levantou em meio a uma multidão e disse: se eu tão somente eu tocar. Agora imagine comigo a cena: uma mulher frágil, sem forças, sem coragem, debilitada, começa a caminhar em meio a uma multidão. Uma pessoa que não poderia passar no meio da sociedade porque era imunda. Imagina, irmãos, ela começar a andar no meio da multidão e a pessoa começava a empurrar: sai, imunda, sai, imunda, sai, imunda, tu não é digna de estar no nosso meio. E cada empurrão que ela recebia, ela ficava mais perto do mestre. Glória a Deus! Cada empurrão ela se aproximava, cada empurrão ela se chegava. Ei, irmão, quando o teu inimigo te aponta, quando o teu inimigo diz que tu não vai chegar, que tu não vai alcançar, você está se aproximando do rei. Cada vez, cada palavra contrária que diz: ei, tu não consegue, tu vai parar, tu vai desistir, você está se aproximando do mestre. E quando você chegar, você vai
tocar na orla do Cordeiro, e do sangue vai parar, a angústia vai parar, a decepção para, a depressão acaba, tudo acaba quando eu deposito minha confiança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o Eterno nesta noite. O segredo está em confiar no Deus. Davi fugindo de Saul, se escondeu na caverna de Adulam. Diz a história que todo dia ele saía e olhava para ver se encontrava com meliante, para ver se encontrava com alguém para recrutar, para fazer para esses soldados. E teve um dia que ele cansou e disse: olhei para os montes de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, irmão, sabe o que eu quero lhe dizer? Muitas das vezes nós confiamos no pastor, confiamos em A e B, confiamos no nosso amigo, no colega de trabalho, mas não confiamos no Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, em meio às dificuldades, ela conseguiu tocar na orla do vestido do mestre. Sabia, irmãos? Quando ela tocou, Jesus disse: alguém me tocou. E Pedro, sempre o gaiado da turma, disse: ó mestre, tanta gente, você ainda procura quem te tocou? Mestre, está vendo que a multidão te aperta e tu procuras quem te tocou? É por causa que o toque que a mulher tocou foi diferente. Aleluia. O segredo não está, irmãos, o segredo não está eu pegar minha Bíblia. O segredo não está eu pegar essa Bíblia e botar debaixo do braço. Hoje eu vou para a casa de Deus, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. E o segredo não está simplesmente eu pegar minha Bíblia, irmão, botar debaixo do braço, chegar na igreja, ficar observando quem está da minha esquerda, quem está da minha direita. Não ficar observando o que faz na rua, o que não faz. Não ficar observando quem fala certo ou quem fala errado. Mas o segredo está, irmão, é na adoração, é no louvor. É quando eu toco no mestre, eu toco pela fé, sabendo que Deus existe e que é galardoador aquele que eu busco. Essa está a diferença. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fé. Fé, irmãos, é a palavra que resolve problemas impossíveis. Santo tu és. Fé, irmãos, é uma palavra que transforma a vida. Fé, irmãos, é uma coisa que é para poucos. Aleluia. Porque existe aquela fé, irmãos, natural. Eu sei que meu salário, por exemplo, cai todo dia 10. Eu sei que dia 10 ele vai estar lá. Eu acredito. É uma fé, irmãos, natural. Mas a fé que move o coração de Deus é a fé sobrenatural. É a fé que é onde eu vejo um canceroso no estado terminal. Eu creio que Deus vai sarar. É uma fé que é onde eu vejo meu filho afundado nas drogas, mas eu creio que Deus vai salvar.
É uma fé, irmãos, que eu vejo meu marido, minha esposa atolado nas dívidas, na bebedeira, mas eu sei que Deus vai salvar. Aleluia. Essa é Glória. a fé que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui você não está ouvindo a minha palavra, aqui você não está ouvindo o meu discurso, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E nesta noite eu quero também, irmãos, que pela fé você toque na orla do Cordeiro, porque ela ainda salva, ela ainda liberta, cura, ela ainda transforma, ela ainda renova. Ele não mudou, ele é o mesmo. Por que, irmãos, que nós não vemos mais milagre? É porque nós somos incrédulos. Por que eu não vejo mais isso? É porque nós somos incrédulos. Jesus mudou, irmão, sua forma de fazer milagre? Não. Ele, o seu poder diminuiu? Também não. A palavra de Deus mudou? Também não. Quem mudou, irmão, foi nós. Quem mudou foi eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro eterno. Aquela mulher saiu com um propósito. Ela saiu com uma determinação. Ela disse: se eu tão somente tocar. Ela não disse: se Deus tão somente falar comigo hoje, Ele dizer: olha, tu vai ser curado. Ela não vai lá e dizer: olha, vai lá, volta, reza 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Você também não falou isso. Ela não vai lá dizendo: olha, vai, volta daqui 3 dias que eu vou falar contigo. Não, ela disse: se eu tão somente tocar. Aleluias. Sabe o que acontece com nós hoje, irmãos? Nós já entramos dentro da igreja olhando para o relógio para ver se abre 9 horas para ir embora. Eu já entro na igreja desesperado: oh, tomara que o pregador não demore, que eu tenho que voltar logo. Eita glória a Deus. Porque eu tenho que assistir ainda Amor à Vida. Irmão, se tem amor à vida, começa a orar, começa a jejuar, começa a glorificar a Deus. Se você de fato tem vontade, tem amor à vida mesmo, deixa a novela de lado. Se de fato, irmão, você tem amor à vida, deixa o filme de lado. Louvado seja o Cordeiro. Aquela mulher falou: eu vou, mas eu só volto com minha bênção na mão. Não vai ser multidão, não vai ser a minha doença, não vai ser a minha enfermidade que vai impedir de eu chegar no Mestre. Louvado seja o Cordeiro eterno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é que Deus está precisando nesses últimos dias, irmão? É de pessoas com ousadia. Pessoas que não temem. Jesus estava bem tranquilo, bem ali à vontade, caminhando para casa
Jesus